Pode começar, gente. Gente, só mais uma coisa, se vocês tiverem dúvidas e vocês não quiserem ligar o microfone, vocês podem mandar aqui no chat que a gente passa para o Jim falar. Tudo bem? As aulas elas vão ficar salvas no nosso canal do YouTube, Cursinhos Populares Elza Soares. Vocês estão vendo minha tela já? Não, Jim. Um minutinho, então. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam? Aviso sim. Eu gostei do Davi que ele falou, vai começar as alquimias. Fazer aqui a pedra filosofal. Jim ainda não vê na sua tela. Não vem? Não. Ah, mas é que eu sou um pouquinho burro aqui. Agora nós vemos. Ah, agora foi, né? Esqueci de clicar. Bom, pessoal, antes de tudo, mais uma vez, bom dia, tá? A gente fica super feliz por ter vocês aqui, sabadão de manhã, se dedicando a estudar um pouquinho mais para prestar os vestibulares. Então, como eu falei, eu sou o Dinho aí. Meu nome é Rondinho, eu acho que meu nome vai ser a coisa mais difícil, vocês vão tentar aprender aqui hoje, mais difícil do que a química. Mas a gente vai tentar passar de uma maneira um pouco mais complicada para que vocês possam entender o máximo possível do que a gente está passando, sabe? Que esse tempinho aí seja o mais proveitoso possível. Eu só tenho uma dúvida, só queria perguntar uma coisa antes de começar assim, e aí a galera pode me ajudar vendo pelo chat. Quem aqui já ouviu falar sobre ligações químicas e essa teoria ou regra do quinteto que a gente vai falar aqui hoje? E aí vocês me falam aí como foi o termômetro pelo chat. A Gabi Correia já, a Rian já, Renata já, Davi, Milena, Andressa, Nicole, Kelly. Ah, todo mundo já viu então, ótimo. Ou quase todo mundo. Beleza. Então, antes de tudo, galera, antes da gente começar aqui a nossa aula e para a gente tirar o máximo proveito desse conteúdo, uma coisa que eu vou pedir para vocês para a gente ter o melhor entendimento dessa aula que a gente preparou aqui para vocês hoje, é extremamente importante que vocês assistam lá o aulão que rolou no último final de semana, tá? Por quê? Porque naquele aulão a gente aborda principalmente dois temas que são essenciais para a gente entender o conteúdo que a gente quer passar aqui hoje, que é a revisão que a gente fez sobre tabela periódica e a aula que a gente fez sobre distribuição eletrônica, tá? As aulas já estão no canal no YouTube, né, Karine? Já sim. Ah, perfeito. Então vocês conseguem assistir essas aulas lá e elas são duas aulas que são extremamente importantes para que vocês consigam absorver tudo que eu quero passar, que a gente quer passar para vocês aqui hoje, tá? Então, caso surja alguma dúvida, aí a gente está super disposto a tirar no chat, ou posso interromper a aula, mas seria super bom se vocês depois acabassem aqui nesse final de semana, um tempinho que vocês tiverem reservado depois, tá? Não deixem de assistir essas duas aulas, porque elas são aulas extremamente importantes, assim. E por questão de tempo também a gente não pode ficar voltando muito, então é essencial que vocês assistam essas duas aulas, tá? Então, bora lá. Então, para a gente começar aqui, antes de falar de ligações químicas, a gente tem que tratar sobre um assunto que é extremamente importante e sem ele a gente não consegue dar continuidade nesse conteúdo, que é a regra do octeto ou teoria do octeto, né? A gente tem que entender que na natureza, gente, qualquer barulho que vocês tiverem, se perdoem, tá tendo uma reforma aqui em casa. Mas a gente tem que entender que na natureza, as coisas na natureza, digamos assim, elas sempre procuram o estado de estabilidade, né? Que é o estado de menor energia possível, onde ela pode ficar ali tranquilona. E com os átomos, não deixa de ser diferente, né? Então, a teoria do octeto nos diz que todo átomo, todo elemento químico, ele tende a procurar o que a gente chama de estabilidade eletrônica, né? O que seria estabilidade eletrônica? Estabilidade eletrônica, cada elemento ele procura atingir uma configuração de gás nobre. Aí provavelmente lá, putz, entendi nada do que você falou. O que é ter uma configuração de gás nobre?
É basicamente todo átomo, todo elemento, ele procura ter 8 elétrons na sua camada de valência. E o que é camada de valência, tá? É por isso que é bom vocês revisarem a última aula, a gente explicou um pouquinho mais sobre o que é camada de valência. Mas camada de valência é a camada mais externa que um átomo possui, que um elemento possui. É a última camada que esse elemento possui. Então, todo átomo, todo elemento, ele procura ter na sua camada de valência 8 elétrons, porque assim ele consegue adquirir essa configuração de gás nobre, certo? E estar na sua forma mais estável possível, adquirir essa estabilidade eletrônica. Porém, alguém pode perguntar, Di, mas todo elemento ele se estabiliza com 8 elétrons na sua camada de valência, eles realizam interações com outros elementos para que adquiram 8 elétrons na sua camada de valência? Não. Então aqui eu vou trazer para vocês duas exceções, as duas principais exceções que existem, que é importante vocês saberem que ocorrem em alguns elementos químicos, tá? A primeira é a expansão do octeto. Mais para frente eu vou explicar o que significa esses tracinhos. Peraí. Esses tracinhos aqui que a gente tá destacando, mas entendo esse tracinho aqui, está ocorrendo esse compartilhamento, né? Essa interação atômica entre os elementos. Nesse caso aqui, o enxofre e o flúor. Cada tracinho desses aqui, eu falei, vou explicar mais para frente, mas cada tracinho desse aqui representa como se fosse 2 elétrons, né? Então, se a gente contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, né, no caso. Aí pode falar, putz, João, você falou que cada elemento, ele estabiliza com 8 elétrons na camada de valência, mas por que o enxofre, nesse caso, tem muito mais que 8 elétrons? O que está acontecendo aqui é o que a gente chama de expansão do octeto. Quando vocês forem assistir as aulas de distribuição eletrônica e as aulas de tabela periódica, vocês vão entender o que são subníveis de energia. Basicamente, subníveis de energia são subníveis que existem na eletrosfera ao redor do átomo, que possuem níveis de energias diferentes, né? E a gente possui 4 subníveis de energia, S, P, D e F. Os elementos a metais, principalmente, que estão depois do terceiro período da tabela periódica, eles possuem esse subnível D disponíveis. Então, como esses elementos eles possuem subníveis D disponíveis, eles têm uma capacidade maior de alocar elétrons na sua eletrosfera. Então, é por isso que esses elementos específicos, eles conseguem comportar muito mais que 8 elétrons na sua camada de valência. Estabilizam com mais do que 8 elétrons, tá? Então, essa capacidade de armazenar mais que 8 elétrons na sua camada de valência é o que a gente chama de expansão do octeto. Porém, tem o contrário. Tem o que a gente chama de contração do octeto, que é o caso aqui do boro. Como eu falei, cada tracinho desse aqui representa 2 elétrons. Então, aqui o boro está compartilhando 6 elétrons com o flúor, né? 2 elétrons a menos do que a teoria ou a regra do octeto nos diz que é o ideal para o elemento se estabilizar. Então, quando um elemento ele estabiliza com menos de 8 elétrons, é o que a gente chama aqui de contração do octeto. Então, essas são as duas exceções aí que vocês precisam ter o conhecimento de que pode fugir um pouco aí do que esse tal de Newton-Lewis explicou pra gente que seria o ideal para um elemento adquirir essa estabilidade eletrônica. Tem alguma dúvida para vocês em relação a isso? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, tudo certo, Vini. Tudo certo? Então, beleza. Então, eu vou seguir aqui. Então, a gente pode começar a falar sobre ligações químicas, né? Mas, basicamente, o que são as ligações químicas? Ligação química, a gente vai perceber que a gente tem 3 tipos de ligações, mas é basicamente aquilo que deixa os elétrons, deixa os átomos, os elementos unidos para formar ou moléculas ou o que a gente chama de agrupamentos de átomos ou sólidos iônicos, né? Isso vai depender do tipo de ligação que a gente está
tendo naquele momento, tá? Então, basicamente, ligações químicas são isso. São essas forças que mantêm os elétrons, os átomos e os elementos unidos para formar qualquer tipo de composto, né? A gente tem três tipos de ligações químicas que são importantes a gente saber. Primeiro é a ligação iônica, que ocorre entre um metal e um ametal ou hidrogênio. Uma ligação covalente, que acontece entre ametais ou hidrogênio. E tem uma ligação metálica, que é uma ligação um pouquinho diferente das outras duas, que ocorre necessariamente só com elementos metálicos, tá? E aqui, mais uma vez, eu destaquei o que é a camada de valência. E por que é importante a gente saber também da camada de valência? Porque como ela é a camada mais externa do átomo, ela é a camada que tem a menor energia, né? Então é lá que é mais fácil da gente retirar ou colocar elétrons em um elemento específico. Então é na camada de valência que ocorrem as ligações químicas. E essas ligações que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, mais uma vez, é extremamente importante que vocês tenham conhecimento do que é o conceito de camada de valência, porque ela é extremamente importante para o conteúdo que a gente vai assistir, tá? Então, vamos começar a passar aí por cada ligação. Uma coisa que eu vou pedir é quando o meu tempo estiver estourando, vocês me dão um aviso que eu não estou vendo o relógio aqui. Belezinha? Tudo bem. Perfeito, vamos lá. A primeira ligação é a ligação iônica. O que é a ligação iônica? A ligação iônica, ela ocorre basicamente entre um metal mais um ametal ou hidrogênio. E é aquela ligação onde um vai dar e o outro vai receber elétrons. É basicamente isso. Um vai dar, formando um composto, formando um íon, e o outro vai receber, formando outro tipo de íon, tá? Então, na ligação iônica ocorre a perda, então o elétron vai doar. E quem doa o elétron na ligação iônica é o metal. Então, o metal é ele que sempre doa o elétron. E ele vai se tornar um cátion. Cátion é o íon que possui a carga positiva, certo? E do outro lado, tem que ter um elemento, porque esse elétron não pode ficar perambulando pelo espaço. Tem que ter um elemento que vai receber esse elétron que o metal ele quer doar. E esse elemento é um ametal ou um hidrogênio, que quando recebe esse elétron aí que o metal ele quer dar, se torna um ânion. Ânion é aquele íon que possui carga negativa, né? Tá, Mundinho, mas pô, você tá falando que um tá doando elétron, um tá doando, recebendo elétron, mas como que eles se ligam, né? O que é essa ligação iônica? A ligação iônica ela é baseada no que a gente chama de interação eletrostática, né? Então, pensem basicamente que vai ter um elemento ali, um íon, que vai ter uma carga positiva, e a gente vai ter um outro íon ali que vai ter uma carga negativa. E por essa diferença de cargas que existem entre esses íons formados, pela essa doação de elétrons, né, pela essa movimentação de elétrons que acontecem, a gente vai ter uma interação eletrostática entre essas espécies, que vai manter aí elas unidas na ligação, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo bem popular aí que todo mundo usa em casa, que é o nosso famoso sal de cozinha, nosso famoso cloreto de sódio aqui. Então, por exemplo, aqui o sódio, na sua camada de valência, ele tem um elétron, né? Então, para ele adquirir aquela configuração de gás nobre que a gente falou anteriormente, ou seja, para ele ter os 8 elétrons na camada de valência dele, ele quer doar esse elétron aqui de todo jeito. Ele não quer ficar com esse elétron aqui enchendo o saco na camada de valência dele, ele quer ficar aí com os 8 elétrons que ele tem direito para ficar o mais estável possível, então ele quer dar esse elétron aqui para alguma outra espécie. E do outro lado a gente tem o cloro aqui, né? O cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência dele. Ou seja, ele tá louco para receber um elétron a mais aí, completar os seus 8 elétrons na camada de valência e ficar tranquilão, estável com a configuração de gás nobre. Então o que acontece aqui? O sódio ele doa esse elétron para o cloro, vira o sódio, o Na, perdão a letra aqui, mas o Na+, e essa ligação eletrostática que é por causa das diferenças de cargas que existe, eletrostática, que forma essa ligação iônica, tá? Então, ligação iônica é basicamente isso, é uma interação que ocorre
entre o metal com a metal hidrogênio, sendo que um doa e o outro recebe elétrons. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, Jim. Tudo certo? Então vou continuar, tá? Beleza, assim, mas é importante a gente saber, putz, eu entendi o que é uma ligação iônica, entendi ali que o metal ele quer tá louco para dar os elétrons dele, entendi que tem um metal que tá louco para receber os elétrons desse metal, mas como que eu posso escrever, né, essas formulinhas? Aqui tem um meio resuminho que eu copiei da aula da professora Karine, que a outra turma vai ver, então para vocês não ficarem desfavorecidos, eu copiei o que ela colocou, que eu achei muito legal. Então, para construir essas fórmulas, que na ligação iônica a gente chama de íon fórmula, a gente tem uma regrinha que se chama a regrinha do tombo, né? É um macetezinho que vocês precisam conhecer, que vai ser essencial para vocês entenderem como são construídas essas íon fórmulas, né? E basicamente o que a gente tem que fazer é o cruzamento dessas cargas que tanto o cátion quanto o ânion possui para construir essas fórmulas, né? Então aqui embaixo a gente tem aqui um cátion A qualquer que possui uma carga mais X e tem um ânion B qualquer que possui uma carga menos X. Então o que a gente faz é o que está mostrando aqui na imagem, é um cruzamento dessas cargas indo lá para baixo de cada espécie química, formando aqui a nossa fórmula de interesse, tá? Então aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês. Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer aí, que é basicamente qual é a fórmula química resultante da ligação iônica que acontece entre o oxigênio, que possui carga -2, e o alumínio, que possui carga 3+. Alguém consegue falar aí no chat aí qual é a fórmula que a gente obtém dessa interação? Um minutinho aí. 2 minutinhos, vai. O Natan, ele colocou O3 mais Al-2. Acho que ele só. Isso eu tava esperando esse erro, tá? Mas obrigado, Natan. Você quase acertou, assim, foi super legal o raciocínio que você teve. Já deu pra perceber que tu entendeu aí como funciona essa regrinha do tombo. Mas uma coisa importantíssima que eu tava esperando a resposta de vocês para falar é que quando a gente vai escrever uma fórmula de uma ligação iônica, né, vai ser uma ion fórmula, a gente tem que entender uma coisa extremamente importante. O metal, ele sempre vem primeiro na fórmula, tá? Então a gente escreve primeiro o metal e depois escreve o ametal. Então o que o Nathan fez, ele tá certo, ele entendeu a regra do tombo, de como funciona. A questão é que ele colocou à disposição dos elementos de uma forma equivocada, tá? Mas era uma coisa que eu tava querendo que vocês criassem raciocínio, tá? De que primeiro a gente escreve o metal e depois escreve o ametal, tá? Então, essa aqui seria a respostinha. Então, a gente tem aqui o alumínio e tem aqui o oxigênio. O que acontece? Aí o alumínio ele tem uma carga 3+, o oxigênio ele tem uma carga 2- aqui, e acontece o tombo, né? Acontece esse cruzamento de cargas. Então, a carga do oxigênio 2 vai lá para baixo do alumínio, e a carga 3 do alumínio vai lá para baixo do oxigênio. E aqui a gente obtém a estrutura que a gente está procurando, certo? Foi claro para todo mundo? Todo mundo entendeu essa regrinha do tombo aqui? Depois a gente já passa mais exercícios para vocês treinarem, que vai ter mais exemplos para vocês aplicarem isso aqui, tá? Mas o conceito, vocês entenderam de como funciona? Por enquanto, só a resposta sim. Só a resposta sim? Show demais. Então eu vou continuar aqui, tá? A segunda ligação que a gente vai estudar aqui, ela é um pouquinho diferente da ligação iônica, tá? Que é a famosa ligação covalente. Na ligação iônica, a gente viu que um elemento dá e o outro recebe elétrons, né? Na ligação iônica, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente está tratando de elementos que, por características deles,
ambos têm uma tendência maior de ganhar elétrons do que uma tendência menor do que uma tendência de perder elétrons, né? Então, quando vocês forem estudar lá aulas de tabela periódica, vocês vão estudar um conceito chamado de eletronegatividade. A gente falou de eletronegatividade lá, não falou? Só me tirem O essa... Victor falou. Vitor falou. Então, o nosso maravilhoso professor Vitor falou lá sobre o conceito de eletronegatividade. Então, na ligação covalente, a gente está tratando de elementos que ambos têm uma tendência aí de querer ganhar elétrons de qualquer maneira, sabe? Ninguém quer perder elétrons porque eles querem ganhar para completar ali seus 8 elétrons na camada de valência. Então, vocês podem perguntar, putz, se os dois querem ganharem e nenhum quer ceder elétrons aí, como que ocorre essa tal dessa ligação covalente? Na ligação covalente, ocorre um compartilhamento de elétrons desses átomos que estão realizando a ligação, tá? Então, nenhum dos dois vai perder, vai ceder elétrons, então eles vão compartilhar os mesmos elétrons ali que estão presentes nas suas camadas de valência. E os elementos que possuem as maiores tendências aí essa tendência de ganhar elétrons são os ametais, tá? Então, as ligações covalentes, ela ocorrem necessariamente entre os elementos que são ametais e o hidrogênio. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho da água. Então, eu vou fazer uns cortes aqui, ó, para vocês entenderem mais. O oxigênio, quando a gente pega na tabela periódica e vê o oxigênio, a gente está na família 6A, certo? Então, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, o que vocês acham que é mais fácil para o oxigênio? É o oxigênio perder 6 elétrons, dar 6 elétrons aí para um outro elemento, ou ele ganhar 2 elétrons? É muito mais fácil para o oxigênio ele ganhar 2 elétrons, né? Então, ele não vai querer dar esses elétrons dele. E a gente tem o hidrogênio aqui também. Então, o que está acontecendo aqui? A gente pode perceber que cada bolinha dessa aqui representa um elétron, tá? Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons aí na camada de valência dele, e o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência dele. Então, esse corte daqui para cá é os elétrons do hidrogênio, daqui para baixo são os elétrons do oxigênio. E o que está acontecendo aqui, ó? Vocês estão vendo que nenhum está doando, diferente aqui do que a gente mostrou na ligação iônica, que um está doando elétron para o outro. Aqui, nenhum está doando elétron para ninguém. O que acontece, ó, é que eles estão compartilhando os seus elétrons que estão ali na camada de valência, tá? Então essa é a diferença entre a principal diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente. Na ligação valente, ao contrário da ligação iônica, os elementos que fazem parte da ligação daquele composto, né, daquela substância, eles estão compartilhando os seus elétrons, tá? Ficou claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Posso continuar? Aparentemente tudo certo. Tudo certo? Beleza. Não fiquem com medo de tirar dúvidas, tá, galera? Por favor, se vocês não estiverem entendendo, podem interromper as aulas, tá? A aula, tá? Beleza. E a gente viu lá que existem tem uma maneira de representar a ligação iônica. E no caso da ligação covalente, como é que a gente pode representar e como é que a gente pode formar aí essas estruturas, tá? A ligação covalente é um caso em particular, porque quando vocês forem lá prestar vestibular, vocês podem encontrar 3 maneiras distintas aí que uma ligação covalente ela pode estar representada, tá? E aqui eu trouxe as 3 para vocês. A gente vai trabalhar com a molécula de amônia aqui, tá? Para entender como funcionam essas estruturas aqui. Então, a primeira tipo de representação que a gente pode ter, que é a representação mais simples, é a representação molecular. O que é a representação molecular? Ela basicamente aí indica a quantidade de elementos, a quantidade de átomos que a gente tem na fórmula que a gente está estudando. Então, aqui no caso da amônia, por exemplo, a gente está trabalhando com 3 hidrogênios e como não tem nada aqui, um nitrogênio. Então, essa aqui é a molecular, ela é mais básica, assim, e é que provavelmente vocês vão mais encontrar nos exercícios que vocês forem trabalhar. Tem a representação de Lewis. A representação de Lewis é uma forma que Lewis encontrou para representar a molécula com o objetivo de mostrar como que o compartilhamento de elétrons está se dando entre
os átomos, tá? Então, Lewis, ele definiu esse modelinho aqui, onde ele mostra os elétrons, ele distribui os elétrons que estão na camada de valência em cada um desses elementos e mostra a maneira como está sendo formada essas ligações, tá? Então, vamos fazer os três cordas aqui. Então, daqui para cá são os elétrons do, do nitrogênio e aqui os elétrons do hidrogênio. Aí pode surgir uma dúvida, que era uma dúvida que surgia para mim também quando eu estava estudando isso pela primeira vez. Ah, professor, mas por que aqui tem dois elétrons juntos no nitrogênio e esses elétrons aqui eles estão separados? Na aulazinha lá de distribuição de tabela periódica, vocês vão se deparar pelo um conceito do que são orbitais, né? Então lá a gente fala que cada orbital ele ocupa no máximo dois elétrons, ele pode ter no máximo dois elétrons aí em cada orbital, tá? Então o que Lewis está fazendo aqui, ele está representando, além da quantidade de elétrons que a gente possui na camada de valência, a quantidade de elétrons que estão distribuídos em cada orbital. Então, nesse orbitalzinho aqui, a gente tem dois elétrons, então eles estão emparelhados, ou seja, eles têm dois elétrons aí juntinhos desse orbital, e os outros eles estão sozinhos, né? Um em cada orbital. Então, eles estão, que a gente fala de desemparelhados, né? Então, só tem um elétron em cada orbital. Então, quando vocês verem qualquer estrutura de Lewis, por exemplo, do oxigênio, então a gente tem 1, 2, 3, 4, sempre vai preenchendo na ordem, 5, 6. Então a gente tem dois orbitais aqui do oxigênio que possuem elétrons emparelhados, que possuem a quantidade máxima de elétrons que o orbital pode ter, que é 2 elétrons. E a gente possui outros dois orbitais aqui, ó, que eles estão com elétrons desemparelhados, tá? São justamente nesses orbitais que o oxigênio ele vai receber, por exemplo, os elétrons. Então, quando vocês verem uma estrutura de Lewis, essa disposição de um lado ter dois elétrons e outro lado só um elétron, entendam que está representando esses orbitais, tá? Essa parte do orbital é um pouco complicada, ficou dúvida para vocês? Tudo Nem, certo por enquanto. nenhuma dúvida, tudo certo por enquanto, então beleza. E a terceira formulazinha foi a fórmula aí que eu dei uns spoilers no comecinho da aula, que é a fórmula estrutural, né? E a forma estrutural eu julgo ser a forma mais organizada aí de representar uma molécula, porque ela é mais fácil de visualizar. E segundo, que é a forma que a gente também consegue ver os elétrons obedecendo a geometria, os elétrons, ó, cada molécula obedecendo a geometria particular que eles têm, tá? A gente vai ver um pouco de geometria mais pra frente, provavelmente. Mas ela basicamente demonstra as ligações que estão ocorrendo entre os átomos em uma molécula, tá? E o que é importante a gente saber é que cada tracinho desse aqui, que a gente está vendo na imagem, representa uma ligação, e cada ligação é formada por dois elétrons. Então, cada bolinha aqui é um elétron. Então, cada ligação, cada tracinho desse aqui, representa dois elétrons que estão sendo compartilhados, tá? Então, basicamente, era esses três tipos de representações que vocês vão encontrar aí nos vestibulares de exercícios que vocês vão fazer, tá? Perfeito? Alguma dúvida? Não? Posso seguir para frente? Vou seguir para frente. Como que eu tô de Tudo tempo? Eu tenho certo. quanto tempo ainda? 17 minutinhos, ô Vitor. 17 Ô, minutinhos. Jim. Perfeito, tem 17 minutos. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da terceira e última ligação, tá? É uma ligação um pouquinho diferente entre das outras duas que a gente viu. A ligação metálica, coloquem na cabeça de vocês que ela é feita basicamente por um único elemento metálico. Ou seja, ela é formada por apenas um único elemento metálico ali que está realizando essa ligação metálica, tá? Aí você pode falar, putz, mas como assim ela é formada por um único elemento metálico, tá? Porque nesse tipo de ligação, os elementos, eles não são capazes de realizar uma ligação química com outro elemento metálico diferente.
Aí vocês podem perguntar, mas como que esses elementos eles podem se unir entre si e por que a gente chama isso de ligação, sabe? Um conceito que vocês têm que entender é que nos metais, os elétrons que estão na última camada, na ligação metálica, os elétrons dos átomos que participam desse tipo de ligação, eles estão deslocalizados. Putz, gente, ferrou. O que são elétrons deslocalizados? Eles são elétrons que eles não estão fixos na posição. Então, são elétrons que eles conseguem se movimentar livremente aí no espaço onde eles estão inseridos, tá? Então, esses elétrons, por exemplo, aqui eu peguei um elemento X qualquer que possui elétrons na camada de valência, e esses elétrons deslocalizados, eles possuem, digamos, uma liberdade de movimentação, tá? E por conta dessa liberdade de movimentação, a gente forma um conceito, a gente forma uma coisa que é super importante vocês entenderem na ligação metálica, que é o conceito de mar de elétrons. Que é esse conceito de mar de elétrons? É basicamente um monte de metais, de átomos de metais de um mesmo metal que estão presentes ali naquele espaço, que possuem elétrons deslocalizados. E esses elétrons eles vão meio que sendo liberados, eles vão ficar livres para meio que percorrer esse espaço entre os metais. Aí nisso forma uma quantidade de metais, de elétrons livres suficiente, que ficam ao redor desses cátions que são formados, certo? E por conta dessas interações eletrostáticas que vai existir entre os elétrons que estão livres nesse espaço e os cátions dos metais formados, a gente tem o que a gente chama de mar de elétrons e que mantém essa ligação metálica, né? Que forma essa ligação metálica. Então, essa é a maior diferençazinha aí que existe na ligação metálica com os outros dois tipos de ligação que a gente viu. Pode ser um pouco confuso no começo, mas vocês conseguiram entender o conceito principal da ligação metálica? Pessoal, a Kelly falou que sim. Eu entendi, professor. Ah, então se a aluna Karina entendeu, Davi sim, Nicole sim, acho que tudo certo, gente. eu vou assumir que todos entenderam, então. Show. Então vamos fazer exercíciozinhos, assim. Como eu tenho 17 minutos. Não, agora eu tenho menos, né? Tem o quê? 10 minutinhos? Eu vou colocar aí uns 2 minutinhos por exercício para vocês resolverem, tá? Primeiro exercício aí do Mackenzie. E aí ele fala: para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a um gás nobre, é necessário que. Aqui nesse exercício vocês têm que ter um. É importante aqui, eu coloquei como anexo a tabela periódica. E vocês têm que ter um conhecimentozinho prévio assim, que facilita muito a vida de vocês, ao invés de vocês fazerem distribuição eletrônica, tá? Então eu vou dar 2 minutinhos aí, tá bom? 2 minutinhos, pessoal, para eles tentarem resolver. Só 2 minutinhos, então, pra vocês resolverem aí e vão mandando as respostas no chat. Gente, uma dica que vocês podem usar para resolver esse exercício é que lembra que, por exemplo, na família 1A, você tem um elétron na última camada. Na família 2A, tem dois elétrons na última camada dessa família.
Exatamente, assim, é por isso que é importante que vocês assistam lá nossa incrível aula de tabela periódica, tá, galera? Resposta, a gente tem respostas aí já? Por Por enquanto, enquanto, não. nada. A A Renata, Renata falou aí. Renata mandou ir. Pessoal, lembrem também que o enxofre, que está aqui na família 16, família 16 também conhecida como família 6A, tá? Justamente por conta do enxofre ter 6 elétrons na camada de valência, tá? eu acho muito mais bonita a família 6A. Muito menos complicado. Família é família, né? Não, mas tem que. Eu gosto também. Vamos A lá, ninguém mais? A Nicole falou que o potássio doa um elétron por ter um elétron na camada de valência. E o enxofre ele recebe dois. Boa. Nicole arrasou. Nicole aí. Milena, alternativa E. Kelly, alternativa E. José Caio, alternativa E. Show de bola. Então, galera, é realmente a alternativa E aí, vocês entenderam certinho. A sacada desse exercício era vocês saberem interpretar ali a tabela periódica e ter esses conceitos que a gente trabalhou na última aula, principalmente aqui é um exercício mais falando sobre a teoria do octeto. Então, para quem não entendeu, tá aqui, ó. Ele pede pra gente falar quantos elétrons cada um tem que ganhar ou perder aí, para que ele adquira uma configuração de gás nobre, tá? Então, o que a gente tem que entender? Primeiro é entender localizar o enxofre, ou você faz distribuição eletrônica aí, que seria uma perda de tempo, bastante perda de tempo, ou você vai pela tabela periódica. Então, tem que entender aonde o enxofre e onde o potássio eles estão localizados, tá? Então, aqui pelo enxofre. O enxofre, igual o Vitor aí adiantou pra gente, ele está localizado aqui na família 6A. E qual é a característica da família 6A? Eles têm 6 elétrons na camada de valência. Então, o que vocês acham? É mais fácil eles perderem 6 elétrons ou eles ganharem 2 elétrons? Mais fácil eles ganharem 2 elétrons, né? Então, para que o enxofre adquira a configuração de gás nobre, já que ele tem 6 elétrons ali na camada de valência, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, aqui a gente já eliminaria várias questõezinhas aqui, ó. E aí a gente vai pro potássio, né? O potássio ele tá na família 1A. A família 1A tem como característica ter um elétron na camada de valência dele. Então o que é mais fácil para essa família, para os elementos dessa família? Perder um elétron ou receber 7 elétrons? É muito mais fácil para eles darem um elétron, né? Então o potássio ele vai ceder um elétron. Então era basicamente a alternativa E. Alguma dúvida? Alguém não entendeu o exercício que quer que volte? Ou tá tudo certo? Acho que tudo certo, gente. Pode Tudo continuar. certo? Pode continuar? Aqui. Questão 2. Considere os seguintes elementos químicos e as suas respectivas famílias ou grupos na tabela periódica. Aí tem aqui, blá blá blá, um monte de família. Aqui é importante também vocês terem ideia dos nomes das famílias, tá? Porque pode cair um exercício desse aqui e vocês podem se confundir um pouco. Aí ele fala, alguns elementos realizam ligações iônicas entre si, formando compostos. Indique qual das formas unitárias dos compostos formados a seguir está incorreta. Então, presta atenção no incorreta aqui. 2 minutinhos para vocês resolverem também, tá?
Ô, Jim, só um detalhe aqui nas alternativas, não sei para os Oi. outros, mas fica aparecendo assim, essa mensagem do Google Meet está compartilhando Ai, tela. perdão, gente. Boa, Desculpa, viu? tranquilo. Imperdoável. Ai, Imperdoável. Você impopular, anuncia Você vai demissão ser. de Jim. eu sou analfabete, galera. Quando vocês perceberem essas coisas aí, vocês têm que me avisar. Ai, gente. A Idosos dando gente- aula. E aí, tem resposta no chat aí já? Alguém já conseguiu resolver esse exercício? A Renata acha que é a letra A. Renata Braba mandou a A. A Quem vai? Milena também acha que é a letra A. Todo mundo vai indo de letra A? Sim. Jim, você tem 5 minutinhos, tá? Então vou adiantar aqui a resposta, tá? Então a letra A é a resposta correta mesmo. Na questão desse exercício eu coloquei, era mais para puxar vocês também a entender esses nominhos aqui, ó. Então, o que são alcalinos terrosos? Alcalinos. Alcalinos são a família 1A, então tem um elétron na camada de valência. Alcalinos terrosos, família 2A, 2 elétrons. Família do boro, 3A, então 3 elétrons. Os calcogênios é a família 6A e os halogênios é a família 7A, tá? Então, era para vocês terem uma noção também dessas nomenclaturas que podem cair, vocês precisam saber para não perderem tempo de exercícios e acertarem consequentemente os exercícios que estão fazendo. Então, de todas as formulazinhas ali, quando vocês forem aplicar aquela regra do tombo que a gente viu, a alternativa incorreta aqui era a alternativa A, tá? E foi bem aquele exercíciozinho que a gente tinha feito como exemplo na aula. E aqui mais um exercício que eu roubei da aula da professora Karine. Então, FUVEST considera elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Consta de tabela periódica. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Então, essa aqui é um pouquinho mais fácil, um minutinho, né? Mas basicamente ele dá aqui uma série de elementos e pergunta com qual deles o cloro, o Cl, forma compostos covalentes. Então, vamos lá. A Nicole falou o hidrogênio. Hidrogênio. Mais algum elemento vocês acham desses aí? Hidrogênio e carbono, a Renata falou. O Natan falou o potássio, mas o potássio não tá aqui. Eu acho, não sei. A Milena falou carbono. Carbono. Mais alguém? Mais alguém? Dá-lhe uma. Duas. Dou-lhe uma. E o seu Zé Caio falou hidrogênio também. Então a resposta seria hidrogênio e carbono, tá, galera? O carbono ele é um não metal também, então ele tem umas características específicas do carbono aqui, mas vamos assumir ele como não metal para nível de ensino médio, tá? Mas a resposta seria hidrogênio e carbono, tá? Seriam os dois elementos aí que fariam uma ligação covalente com o cloro. Beleza, galera? Acho que era isso. Termina aqui. Descartar, não sei o que é isso. Apresentação. Ficou alguma dúvida para vocês? Como que eu paro aqui de apresentar, meu Deus do céu? Achei. Idosos confusos com a tecnologia. Alguma dúvida, galera? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo certo.